Primeira aula da Física C. Nosso assunto da Física C é eletricidade. Vamos para a primeira aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte, vamos estudar a primeira grandeza elétrica importante, carga elétrica. Antes de falar da carga elétrica, vamos explicar o átomo, porque o átomo é a base da eletricidade, da parte da física, eletricidade. É o átomo, tem que entender o átomo. Vamos então falar do átomo? Começar bem do princípio. O átomo tem duas partes básicas. O núcleo e o que não é núcleo, a eletrosfera. Né? Então o átomo tem o núcleo e a parte de fora é a eletrosfera. Existe uma comparação entre o núcleo, o tamanho do núcleo e o tamanho da eletrosfera com um campo de futebol. Imagina um campo de futebol, uma bola lá no meio do gramado, todo um estádio em volta. A bola no centro do gramado é proporcional ao núcleo. A eletrosfera é proporcional à área do estádio. Então o núcleo é uma coisa muito reduzido em comparação com o tamanho da eletrosfera. O núcleo, aliás, o átomo, possui três partículas, três tipos de partículas. Quais são elas? Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Três partículas principais. Sabemos que os elétrons são partículas carregadas negativamente. Os prótons são partículas carregadas positivamente. Os nêutrons são neutros. Por causa dessa neutralidade dos nêutrons, eles não têm influência nenhuma na eletricidade. Todos os fenômenos elétricos que acontecem, tudo da eletricidade, não tem nada a ver com os nêutrons. Os nêutrons só são importantes na química por causa da massa que eles possuem. A massa deles faz diferença. Para a eletricidade não faz diferença nenhuma. Então eu vou até apagar aqui os nêutrons, não vou falar mais de nêutrons, mas sabemos que eles existem, fazem parte do átomo. Mas para nós já não interessa mais os nêutrons. O que nos interessa? Os elétrons e os prótons. Bom, já que o átomo tem duas partes e duas partículas, aonde que essas partículas se situam no átomo? Ora, os prótons estão dentro do núcleo. Prótons estão dentro do núcleo. Então eu vou desenhar dois prótons dentro do núcleo. E na eletrosfera estão os elétrons. Elétrons estão na eletrosfera. Então, quando eu falo em átomo, quando eu digo átomo, o número já está implícito dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, que acontece em todos os átomos, significa que o átomo ele está geralmente neutro eletricamente. Um átomo é um ente, é um sistema eletricamente neutro. Por que é neutro? Porque o número de prótons dentro do núcleo coincide com o número de elétrons na eletrosfera. Então, se um átomo tem dois prótons, ele vai ter dois elétrons. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele está neutro. Não tem. Ele não está nem carregado negativamente, nem com excesso de prótons, carregado positivamente. Então ele está
geralmente neutro. Então, vamos fazer outro átomo aqui. Então, toda vez que eu disser em átomo, o número de prótons sempre tem que coincidir com o número de elétrons. Aí eu posso escrever assim, por exemplo, esse átomo aqui tem 18 prótons. Vou representar assim, ó, 18 prótons. Consequentemente, ele tem 18 elétrons na eletrosfera. Então eu vou escrever dessa forma assim, ó, o átomo com seus prótons dentro do núcleo, o número de prótons e o número de elétrons do lado de fora. Na química, vocês aprendem que aqueles elétrons lá estão divididos em camada, K, L, M. Para nós aqui na eletricidade não vai fazer diferença essas camadas. Eu vou tratar os elétrons como se eles tivessem todos uma nuvem orbitando o núcleo, girando ao redor do núcleo. Essa é a consideração que eu vou fazer aqui. Aí simplifica bem a nossa vida, né? Aquela camada lá, aquelas camadas K, L, M, N lá, não faz diferença nenhuma aqui. Então vamos lá, outra coisa. Que tipo de força aparece entre um próton e outro próton? Quando eu tento colocar dois prótons juntos, próximos, tento colocar um perto do outro, que tipo de força aparece entre eles? Ora, a força que aparece entre eles, vou representar assim, ó, é uma força de repulsão. Próton repele próton. Então, considerando esses 18 prótons dentro do núcleo, que tipo de força aparece entre eles? Só entre eles. Repulsão. Vai existir alguma possibilidade de um próton ficar colado no outro próton dentro do núcleo? Não. A força de repulsão, cada um tentando ficar o mais longe possível um do outro. Que tipo de força aparece entre dois elétrons? Também é de repulsão. A força sobre esse elétron é no sentido de afastar ele para a esquerda e esse elétron aqui de afastar para a direita. A força entre eles também é uma força de repulsão. Então, que tipo de força existe entre esses elétrons? Os 18 elétrons. Entre eles é repulsão. Como eles estão girando ao redor do núcleo, existe possibilidade de um elétron se chocar com o outro? Claro que não. Por quê? Vai ter sempre mantido uma certa distância entre um e outro por causa dessa força de repulsão. Não existe possibilidade deles se tocarem em momento algum por causa da força de repulsão entre eles. E que tipo de força que vai aparecer quando eu tiver um elétron e um próton por perto? Agora a força que vai aparecer entre eles é no sentido deles se aproximarem. A força é de atração. Então, quando tem um próton perto de um elétron, a tendência deles é se tocarem, é se anularem até, né? Anular no sentido elétrico, assim, de tornar neutro. Então, um próton vai atrair um elétron e o elétron vai atrair um próton, ação e reação. Para a eletricidade, para o nosso assunto da eletricidade, não nos interessa essa força de repulsão entre os prótons, não nos interessa essa força de repulsão entre os elétrons, mas essa força de atração aqui, entre prótons e elétrons, faz uma diferença danada em muitos fenômenos elétricos. Essa força aqui de atração entre prótons e os elétrons faz uma diferença danada em muitos fenômenos elétricos. Então vamos... Que tipo de força, então, aparece entre esses prótons? Entre os 18 prótons? Repulsão. Que para a eletricidade não vai interessar, não tem fenômeno nenhum referente a essa força de repulsão. Que tipo de força aparece entre esses 18 elétrons? Repulsão. Também não vai fazer muita diferença essa força de repulsão entre eles. Mas essa força com que esses elétrons são atraídos para os prótons, essa força de atração aqui, faz uma diferença danada num monte de fenômeno. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então tem átomo, chamado de um átomo A, que tem, por exemplo, tem 21 prótons, portanto ele vai ter 21 elétrons. Esses elétrons aqui estão presos ao núcleo por uma força de atração. Vou até chutar um valor para essa força.
de 100 newtons. Existem outros átomos, como os átomos são de materiais diferentes, um átomo B, por exemplo, que possui 38 prótons, portanto ele vai ter 38 elétrons. Esses elétrons aqui estão presos ao núcleo por uma força de atração também, só que como são materiais diferentes, essas forças são diferentes. Vou chutar aqui, 1250 newtons. Eu vou usar essas forças aqui, não como sentido técnico mesmo, qual é a força de atração entre eles, isso não vai nos interessar. O que vai nos interessar é a comparação de uma força com a outra. Então eu vou sempre chutar alguns valores de força aqui, mas só para a gente comparar qual elétron é mais fácil arrancar. Esse elétron desse átomo aqui, ou arrancar esse elétron desse átomo de cá. Aqui é muito mais difícil, né? Aqui ele está muito mais firmemente preso, atraído ao núcleo do que aqui. Então se eu tiver que arrancar um elétron, eu vou arrancar daqui, que aqui é mais fácil. Eu faço uma força de 101, eu vou com a minha mão lá, pego um elétron e faço uma força de 101 newton, eu consigo arrancar daqui. Para eu arrancar um elétron daqui, vou precisar de uma força de 1251, por exemplo, fazer uma força para tentar arrancar um elétron daqui. Então, quanto menor a força, mais fácil é arrancar elétrons. Eu vou usar muito esse aqui nas próximas aulas, então não se esqueçam dessa força de atração. Essa aqui não nos interessa, nem essa, agora essa aqui faz uma diferença danada. E eu vou sempre chutar valores para a gente comparar qual elétron é mais fácil de arrancar. Bom, então, quando eu digo átomo, então, subentende-se que quando eu digo átomo, subentende-se então que o número de prótons que ele possui é igual ao número de elétrons. Então eu vou desenhar um átomo aqui. Tem 45 prótons, portanto vai ter 45 elétrons. Sempre vai coincidir. Existem algumas situações em que é possível fazer com que o número de prótons fique diferente do número de elétrons. Nós vamos ver 3 meios em que eu posso mudar o número de prótons ficar diferente do número de elétrons. 3 meios, 3 formas. Tem o atrito, eu posso esfregar um material no outro, eu estou estou colocando uma desigualdade entre o número de prótons e o número de elétrons. Tem atrito, tem contato, só de encostar alguns materiais eu posso alterar, modificar essa igualdade. E também um outro fenômeno chamado de indução eletrostática. Em algum momento do nosso curso nós vamos ver os 3 fenômenos. Bom, para ficar diferente o número de prótons do número de elétrons, pode acontecer 4 coisas. Ou muda o número de prótons aumentando ou diminuindo, aumenta ou diminui o número de prótons, ou aumenta e diminui o número de elétrons. Qualquer uma dessas 4 possibilidades, mudar o número de prótons e mudar o número de elétrons. Eu vou deixar uma desigualdade entre o número de prótons e o número de elétrons. Dessas 4, 2 que eu falei é um absurdo. O que eu falei dessas 4 que 2 delas é um absurdo? Mudar a quantidade de prótons. Próton está fechado dentro do núcleo. Número de prótons é sempre constante. Número de prótons é sempre constante. Para mudar o número de prótons, eu preciso de uma usina nuclear. A usina nuclear quebra o núcleo para liberar os prótons. Aí eu posso mexer no número de prótons. E eu não tenho uma usina nuclear para fazer isso a todo momento que eu quiser. Então o número de prótons é sempre constante. Então esses 45 para esse átomo aqui é imexível. Então o que eu posso mudar? Número de elétrons. O número de elétrons é possível de ser
modificado. Então, esses três modos, esses três meios que eu falei, atrito, contato e indução, são três meios em que eu posso mudar o número de elétrons. Aí eu posso mudar o número de elétrons. Então, por exemplo, num desses meios, assim, eu vou mudar o número de elétrons. Então ficou aqui, ó, 45 prótons. Eu vou fazer com que esse átomo ganhe um elétron. Então vai ficar com 46 elétrons. Esse átomo aqui ganhou um elétron. Depois nós vamos ver como é que é possível ganhar elétrons. Ganhou um elétron, então está com 46 elétrons. Agora ele continua neutro? Não, agora não está mais neutro. O número de prótons ficou diferente do número de elétrons. Então a gente diz que esse corpo aqui, agora, ele está carregado eletricamente. Está carregado eletricamente. Existe uma palavra que simplifica tudo isso. Estar carregado eletricamente. Ou eletrizado. Quando a gente diz que o corpo está eletrizado, é sinônimo de carregado eletricamente. Então ele está eletrizado. Agora, qual é está carregado eletricamente como? O que ele tem a mais? O que ele tem em excesso? Tem elétron em excesso, então está carregado negativamente. Esse corpo está carregado negativamente. Ora, o que é um átomo? Era um átomo. Agora, não é mais átomo, porque o nome átomo subentende se o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então ele está carregado agora. Então ele virou um íon. O que era um átomo agora virou um íon. Que tipo de íon ele é agora? Carregado negativamente. É um íon ânion. E agora dá para a gente definir carga elétrica para ele agora. Carga elétrica é uma grandeza física, a primeira grandeza física importante que nós vamos ver. A gente usa a letra Q maiúsculo para representar carga. Às vezes a gente usa até o Q minúsculo, em algumas situações, Q maiúsculo ou minúsculo. Então agora dá para definir a carga elétrica que esse corpo possui. Como é que se calcula a carga elétrica dele? Bom, primeiro, como é que ele ficou carregado? Olha, tem elétron a mais, então ficou carregado negativamente. Então a carga elétrica dele é negativa. Quantos elétrons ele tem a mais? Tem um elétron, então ficou com 1 vezes. Aí tem uma constante aqui, ó, 1 elétron que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A unidade de carga elétrica é Coulomb. Então é isso. Mas e se ele tivesse ganho 2 elétrons? Então ele vai manter o número de prótons, só que agora vai ficar com 47 elétrons. Qual vai ser? Então aqui continua igual. Está carregado eletricamente ou eletrizado, está carregado negativamente, ele é um íon ânion. E qual é a carga elétrica dele? Continua negativo, só que agora é 2 vezes esse valor aqui, que vai dar 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E se ele tivesse ganho 3, aí seria 48, está com 3 elétrons a mais, então está carregado com uma carga de menos 3, que multiplica isso, ia ser 18. 4,8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E se ele ganhou N elétrons? N elétrons.
Então eu vou pôr aqui, ó, 45 mais N elétrons. Qual é a carga elétrica dele? Olha, é negativo, que tem elétron a mais, número de elétrons que ele ganhou, vezes essa constante aqui. Então vamos escrever assim, ó, onde N, vamos pôr número aqui, né? É o número de elétrons que o corpo ganhou, que o corpo ganhou. Então, carga elétrica dele é o número de elétrons que ele ganhou vezes essa constante de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Mas, outro exemplo. Outro exemplo. Ele continua com os 45 prótons e tinha 45 elétrons. Só que eu vou supor agora que ele perdeu um elétron. Estava com 45, na época que era átomo. Agora ele perdeu um elétron. Então ele está com 44 elétrons. Então agora, ele está carregado? Tá, agora não está mais neutro. Agora ele está carregado, eletricamente carregado, que é sinônimo de eletrizado. Então esse corpo agora, esse átomo está eletrizado. Está carregado agora com que polaridade, com que sinal, com que partícula que ele tem acesso? Está carregado positivamente. Está carregado positivamente porque ele ganhou próton? Não, número de prótons não mexe, é sempre constante. Está carregado positivamente porque ele perdeu elétron. Por isso que está positivo. Que tipo de íon ele é agora? Ele também é um íon, como aquele, só que esse íon aqui é um cátion, porque ele tem próton a mais. Então agora dá para definir para ele carga elétrica. Como é que nós vamos definir carga elétrica? Olha, qual é a carga dele? Ora, é o número, tem próton a mais, né? Então está carregado positivamente. O sinal da carga indica que partícula que ele tem a mais, se é próton ou se é elétron. Ele tem próton a mais. Quantos prótons ele tem a mais? Tem um próton, 45 prótons e 44 elétrons. Então ele tem 1 que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A unidade coulomb é C maiúsculo. Aí eu escrevi coulomb porque é a primeira vez que nós estamos falando dela. Aqui já estou usando C maiúsculo. Mas se ele tivesse perdido 2 elétrons, ele estaria com 43. Quantos prótons ele tem a mais? Ele tem a mais 2 prótons. Então ficaria com uma carga positiva de 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se fossem 3 elétrons, ficaria com 42. Estaria 3 prótons a mais. E se fosse N? Perdeu N elétrons. Então, quantos elétrons ele vai ter aqui? Vai ter 42 menos N elétrons. Ele está perdendo elétrons. Qual é a carga elétrica dele? Positivo, porque está com prótons a mais. Vezes o número de prótons a mais, vezes esse número que está aqui. Vamos escrever de novo aqui, ó. Onde esse número que está aqui é o número de prótons
que o corpo tenha mais ou o número de elétrons perdidos pelo corpo. Dá na mesma. O número de elétrons que ele perdeu é a quantidade de prótons que ele tem a mais, vai ter sempre a mesma coisa. Dá para definir carga elétrica para átomo? Dá para definir carga para átomo? Não, né? Átomo tem número de prótons é igual ao número de elétrons. E a carga ou tem que ser negativa, tem que ser positiva, de acordo com a partícula que ele tem a mais. Então, qual é a carga de um átomo? A carga de um átomo é nula. Porque número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, grande parte da nossa eletricidade vai sair a partir dessas ideias iniciais aqui. Então, se liga aí.